Bom dia! Bom dia a todos! Estamos aqui, sejam bem-vindos ao nosso Café com a TCD, onde nós respondemos dúvidas dos nossos pacientes e também fazemos os nossos tratamentos online. Bom dia! Sejam bem-vindos! Bom dia, Rocio, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um café com a TCD. E acabei esquecendo de ligar o meu note, porque se tiver algum tratamento e eu não consiga ver... Rocio, tá muito frio, né? Muito frio mesmo. Vamos aguardar mais um pouquinho as pessoas entrarem para a gente poder verificar se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Tá me escutando perfeitamente, né, Rocio? Vamos ver se eu consigo entrar. Bom dia, Ellen. Bom dia. Hoje eu não tô conseguindo entrar no meu computador. Tomara que não dê problema. Tudo bem com vocês? Então, semana passada a gente não entrou porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de catarata no olho e aí eu não estava me sentindo muito bem. Então, hoje essa semana a gente já voltou ativa. Fizemos uma live na terça-feira falando algumas dicas de homeopatia. E a live foi bem interessante, onde a gente falou muita coisa sobre essas gripes, homeopatia, do Oscillococcinum, do Influenzinium, que está ajudando bastante também, tá? Para quem não assistiu, essa live está aqui no Instagram e no YouTube também. Temos algumas dicas. Ai, que bom que você gostou, Rocio. Que bom mesmo. Fico feliz. E aí, pessoal, hoje tá com frio? Vamos aguardar mais um pouquinho. Se a gente não tiver dúvidas, né? Bom dia, Celina, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com a TCD. E aí, tá gostoso aí em Fortaleza, Celina? O tempo tá bom? Nós aqui com muito frio no sul, muito frio. Aí tá frio também, Ellen? Nossa, aqui eu tava falando até pra minha moça, que eu falei assim, ventou a noite inteira. Eu acho que agosto
porque agosto é mês de ventania, né? E agosto tá já antecipou, porque o vento que está aqui é impressionante. Uiva à noite o vento. E esse frio, eu sempre falo, né? Tem muita gente que gosta de inverno. Tem muita gente que gosta de inverno, só que eles gostam onde? Eles estão num hotel, numas férias, que estão, né, que tem aquecimento central. O frio, para quem está acostumado, nós estamos aqui, Rocio, só me lembra, acho que há uns 15, 20 dias com um frio direto, sem dar uma trégua. E o frio dói, o vento congela. E é realmente isso, o frio, ele dói nas articulações, ele dói nos ossos. É impressionante como o frio judia. E nós aqui no sul, a gente não tem, porque, por exemplo, a gente não tem uma trégua, né? Para de chover, daí faz uns 2 ou 3 dias de sol, mas com muito frio e vento, e volta a fazer frio novamente. Então é muito, muito complicado o frio aqui do sul. Realmente, ele penetra nos ossos. O clima está super agradável, chovendo em pleno julho. Nossa, que delícia! Muito bom. Sim, eu com cachecol, porque eu preciso proteger a porta do vento. E a gente tem muito frio aqui, né? Muito, muito. Pena que a gente não tem, como às vezes no interior de São Paulo, que faz 1 ou 2 dias de frio e aí já volta a 20, 22 graus. A gente não tem isso aqui. É muito complicado. É muito complicado. A gente tá com 8 graus direto, né? E às vezes no meio da tarde vai para 12 e à noite já passa para 5 graus e é muito difícil. Mas para quem que mora aqui, para quem mora no Paraná e Rio Grande do Sul, acho que já tá acostumado, mas eu não acostumo não. Eu saio como se fosse para a Sibéria. É isso aí. Então eu passei uma homeopatia na terça-feira em que eu dei 3 homeopatias juntos, né? Que é fósforos no CH5, no o Gelsemium no CH5 e mais uma que tá na minha live, que é assim, para quando você tá querendo pegar uma gripe, tomar, é muito bom. Então, esses dias eu ouvi um médico falando da importância do cachecol. Ele é usado para esquentar a carótida. Sim, ele esquenta a porta do vento, né, não deixando o vento passar. E a carótida aqui, muito interessante, bem interessante, Ellen, bem interessante. Muito bom. E aí, alguma dúvida das nossas matérias? Lembrei, é aconitum, gelsemium e fósforos no CH5. Você manda fazer com o mínimo possível de álcool e quando você tá querendo, tipo, arranhar a garganta, né? Querendo pegar uma gripe, já começa a tomar umas 3 a 4 vezes no dia.
e ele corta, eu tenho aqui direto, ele corta essa gripe que vai instalar. E aí, sejam todos bem-vindos a mais um Café com a TCD, onde nós respondemos dúvidas dos nossos seguidores e também fazemos os nossos tratamentos online. O pessoal hoje tá com preguiça de entrar, que tá muito frio. Bom dia, Mauro, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso café. Ah, tá travando? Deixa eu ver a minha internet aqui como que tá, só um pouquinho. Só espero que não caia. Pessoal, tá travando para vocês aí? Tá normal? Celina, sai e entra novamente, tá? Ah, tá bom. A gente faz isso, né? Eu vou passar depois para os nossos... Ah, beleza. Eu vou passar para os nossos alunos depois um tratamento que nós estamos fazendo para uma aluna nossa que eu e a Ellen estamos fazendo um tratamento coadjuvante. À distância. Olhem o detalhe, à distância. A Ellen, ela acordou sem poder se mexer, tem 3 hérnias de disco na coluna, terríveis, com o exame de 2017, imagine como é que tá agora. Sem poder levantar, a Ellen entrou com a nossa TCD, com a nossa aurículo, e essa paciente até a noite não tinha melhorado, foi consultar o médico deu uma injeção de diprospan para ela, e mais alguns anti-inflamatórios, e até a noite ela não tinha melhorado. Aí, no dia seguinte, a gente à noite ficou avaliando, eu e a Ellie ficamos avaliando o caso dela, e a hérnia estava muito extrusa, muito. E claro, a gente trabalha, mas a gente não faz milagres de uma hora para outra. Nem a injeção que o médico deu, ela conseguiu levantar da cama. E aí, a gente ficou muito chateado, né, Ellen? Mas é assim mesmo. Aí, no dia seguinte, ela já estava um pouquinho melhor. E ontem, ainda está montado para ela. Como é um trabalho à distância, eu fiz no boneco de acupuntura, porque eu sou acupunturista e adoro colocar agulha nesses casos, né? Eu fiz exatamente no boneco de acupuntura com os nossos alfinetes, porque o boneco é muito duro, né? Os pontos que eu uso para hérnia, tá? E fiz no boneco ontem à tarde. Ela passou uma mensagem para mim, que eu só vi agora, que ela já saiu, já deu aula. Ontem levantou, já deu aula online. E
com os trabalhos aurículo à distância, TCD à distância, imagem à distância e decágono à distância, e o meu trabalho com agulha aqui no boneco. Ela passou mensagem para você hoje, Ellen? Ela tá ótima. Já saiu para dar aula presencial. Então, a Ellen falou assim que ela ficou bem triste, mas ela mesma falou que estava bem crítico. Ontem ela deu aula online, né? Em casa. E daí ontem à tarde parece que ela já deu aula presencial. Tá? Eu fiquei bem feliz. Não usamos agulha na orelha, usamos somente a TCD. A TCD, que nem eu falei, né? A TCD, a aurículo na imagem e o nosso decágono. Tá? Gente, é maravilhoso. Assim como eu coloquei no grupo há um tempinho atrás, que eu comecei a fazer isso por causa de uma parestesia dentária que só se trata com agulha. E essa paciente não podia vir, porque ela mora no interior de São Paulo. Eu falei, vamos começar? Nada como começar. Já tá com parestesia mesmo. E na hora que eu estava fazendo a agulha, porque existe uma agulha específica para parestesia, voltou a parestesia. Então, assim, a gente tem trabalhado muito, tem feito muitas experiências e tem dado um resultado maravilhoso, né? Então, o trabalho, depois eu posto para vocês, o trabalho em conjunto meu, da Ellen, aliás, primeiro da Ellen, depois o meu, não precisamos de entrar com o Bill, né, Ellen, para dor, que era para Ellen entrar ontem com o Bill para dor, e com o tratamento melhorou. Isso, ela mandou, daí eu pedi para ela, a mãe dela achou, porque ela não podia achar, a foto da hérnia, né? Gente, esse trabalho nosso da foto do problema, da hérnia, do cisto, das feridas, tem sido maravilhosos. Falando em feridas, eu estou tratando um vizinho meu, que ele ficou 17 dias na UTI e não deram um banho nele. Ele saiu do hospital, gente, com uma ferida desse tamanho no cóccix. Eu entreguei, né, chá de goiaba, pitanga, guaçatonga e tansagem para ela espirrar. Entreguei prata coloidal para ela espirrar e começamos a fazer os tratamentos na ferida, que os nossos alunos sabem como a gente faz. Cercando o dragão, depois tem as outras etapas. E essa ferida, nada de melhorar, e eu fui lá e falei, olha, vocês têm que consultar o médico, porque ele precisa entrar no antibiótico. E estava drenando o pus. E aí ela conseguiu uma turma do posto de saúde e de enfermagem, foi lá, entrou com antibiótico. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não pode entrar com qualquer antibiótico. Você tem que colher o material, mandar fazer cultura e antibiograma para dar um antibiótico correto. Mas quem sou eu, né? E primeiro, eles não têm condição financeira nem de fazer um exame. Ele estava internado pelo SUS. O que aconteceu? Ele terminou e nós fazendo o nosso tratamento. Ele terminou o antibiótico e o pessoal de enfermagem foi lá e se assustou, porque a infecção já estava indo para a coluna, já estava subindo. Ele estava super apático, com infecção no corpo, e a metade do bumbum já estava tomada pela ferida, dito pela esposa dele. Já tinha feito 3 sessões de bio e nada de melhorar. Aí, isso na sexta-feira. A enfermagem
falou que queria na segunda-feira, iria colher material e que provavelmente era uma infecção hospitalar e que ele teria que voltar para o hospital para tomar remédio endovenoso. Ela me ligou chorando, eu fiz um novo bio. No bio apareceram 2 bactérias de infecção hospitalar, que eu fiz na sexta. Aí eu, além de cercar o dragão, daí fiz numa nova foto, cerquei o dragão. Segunda-feira, a esposa dele me ligou, dizendo que o pessoal da enfermagem chegou na segunda-feira, pronto para colher o material e não tinha mais nada. A ferida estava aberta, mas a hora que eles rasparam já estava vindo sangue. E tudo aquilo que estava tomado, não estava tomado mais. Então, Ellen, e eu estou tratando, para você não ficar triste, eu estou tratando isso fazem 15 dias. Né? Então, a gente não faz milagre, mas a gente ajuda. E aí ela falou para mim que realmente a enfermagem ficou boba de sexta para segunda já começar ela foi fazer a raspagem, começar a sair sangue. E daí ela ligou para mim e eu falei, isso é ótimo, porque tá começando a fazer a circulação, né? Aí ontem eu fiz uma coisa diferente, na nova foto dela, e eu coloquei eu tenho um orgonite maior que esse aqui, ó. Eu tenho um orgonite o dobro disso. E eu fiz a imagem, né? Fiz a imagem e coloquei um orgonite enorme na ferida. E ontem ela me ligou dizendo que ele estava muito bem. Que só iam fazer exame de sangue porque achavam que ele estava com anemia. Claro, né? A baita infecção que ele estava. Então, assim, a gente tem que dar um tempo também, né? Principalmente para ele lá em cima, porque ele sabe o que precisa. Hoje eu vou fazer mais um bio nele. Fiz sexta. Era para fazer ontem, mas como ele estava melhor, tá? Aí a gente vai continuando a fazer todo esse tratamento. Desculpa, o nosso tratamento é maravilhoso. Maravilhoso. Mas a gente também não faz milagre. Tem que dar um tempo para o corpo reagir. Então, assim, o nosso leque, né? TCD e biomagnetismo é maravilhoso. TCD, aurículo, tratamentos à distância, tratamentos nas imagens, agulhas, né? Acupuntura sistêmica e o biomagnetismo é um leque, gente, maravilhoso para você se tratar. E eu digo mais uma coisa, né? Eu sou quiropata e a quiropraxia fecha com chave de ouro. Aliás, antes de terminar com a TCD, a quiropraxia é maravilhosa também. Então, gente, nos tempos de hoje, vocês precisam ter um leque para tratar o paciente de vocês, porque as doenças estão vindo, inclusive doenças bem antigas que nunca mais voltaram. Então, eu tive um caso aqui bem complicado, eu e a Ellen tivemos mais um caso bem complicado, e nesse caso da nossa aluna, ela vai entrar com quiropraxia, mas ela não conhece ninguém com quiropraxia, e um dia antes ela foi num terapeuta fazer shiatsu e piorou. Se o profissional não sabe fazer shiatsu, ou um quiropraxista não sabe onde mexer para hérnia, não faça, porque piora.
tá? Então, alertando vocês. Ela piorou depois do shiatsu. Bem isso mesmo. E aí, depois eu vou fazer uma foto do estudo que nós duas fizemos e vou publicar para os nossos alunos no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram. Mas eu tenho que ter um tempinho, porque ontem eu voltei a trabalhar, graças a Deus. A única coisa que eu não consigo fazer ainda até a semana que vem, final de semana, é quiropraxia, porque eu não posso me esforçar. Não que a quiropraxia se esforce, mas eu preciso baixar muito a cabeça e eu não posso, por enquanto, baixar muito a cabeça. Então, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar para nós? Ou queira fazer algum tratamento online, se está com algum tipo de dor? Hoje eu preciso escolher um pouco de dor um pouco menos invasiva por causa da minha cirurgia. Sim, Ellen. Inclusive, em casos de hérnia do profissional, precisa tomar muito cuidado para mexer. Sim, Ellen. Inclusive, a quiropraxia. Se você não souber fazer, você vai expor ela mais ainda, né? Porque a hérnia, ela é assim. As vértebras estão aqui e o disco está aqui. O que é a hérnia? A hérnia é a extrusão do disco e aqui atrás está a medula. Aqui atrás, estando a medula, esse disco, ele entra na medula e a dor é horrível. E a única coisa que faz esse disco regredir, não regredir totalmente, mas tipo 1 milímetro é a quiropraxia e os nossos tratamentos em foto, que a gente tá colocando os cristais em cima dessas hérnias. Então tem que tomar muito cuidado, né? Uma das coisas bem legais, a Rocio sabe, né, Rocio? A dor é insuportável. Uma das coisas bem legais que quando eu travo também eu faço é ventosa. Ventosa é muito bom, porque eu tô aqui atrás, eu tô aqui atrás, eu não estou na medula, né? E eu faço a sucção como se querendo puxar o disco. E o que acontece quando você tem uma hérnia? Todos os paravertebrais estão enrijecidos. E aí você pode fazer uma ventosa na coluna e depois você faz uma ventosa deslizante nos paravertebrais, que você vai aliviar muito a musculatura ao lado da onde está a hérnia. E uma das coisas que funciona maravilhosamente bem para isso é uma sangria no ponto B40 e puxar com uma ventosa. Sai a estagnação da coluna, porque o sangue faz sair essa estagnação que está prejudicando a coluna. É muito legal isso também. Faz o relaxamento, sim. E é 1000 vezes melhor você fazer um relaxamento com uma ventosa deslizante do que alguém ir lá fazer um shiatsu. Tem que saber fazer, tá? É isso aí, pessoal.
Em crise, acho que primeiro tem que melhorar a dor, relaxa mais os músculos que estão bem contraídos, por questão de proteção. No movimento, a pessoa não se solta e nem relaxa. Sim, isso mesmo. A gente precisa deixá-la totalmente relaxada para fazer alguma tração. É isso aí. Por isso que a ventosa é maravilhosa, né? Eu, às vezes, faço ventosa sozinha, né? Então, eu pego a ventosa, aplico, ponho um creminho, deslizo, minha filha me ajuda. E foi exatamente o que aconteceu. É isso aí, Ellen, foi isso mesmo. Isso. A ventosa é maravilhosa, a sangria melhora a estagnação. Isso mesmo, Celina, isso mesmo. É muito bom. São assuntos que a gente traz para vocês aqui no café, as experiências nossas, tá? Então é isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A live vai ficar gravada. E na terça-feira voltamos com a nossa live, tá bom? Obrigada pela sua contribuição, Celina. Obrigada mesmo. Então é isso, pessoal. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe vocês. E semana que vem estamos aqui firmes e fortes, tá bom? Um beijo.